Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, já em meados do mês de julho, inovando nas tecnologias para poder passar um pouco do ensino-aprendizado para vocês, por mais que seja mínimo, nesse período de distanciamento social. Uma forma que nós temos de estarmos mais próximos e de poder transmitir para vocês o meu real intuito enquanto professora de História para o decorrer desse ano letivo de 2020. Esta aula é direcionada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, conteúdo relacionado à Roma Antiga, conteúdo também trabalhado no sexto ano e início do sétimo ano do ensino fundamental. O livro do ensino médio é a partir da página 117, esse conteúdo, e o livro do ensino fundamental do sexto ano é mais no final do livro. Na realidade, eu sempre falo que o ensino médio é um aprofundamento do conhecimento que nós realizamos e adquirimos no ensino fundamental, onde nós tornamos eles práticos e condizentes com os interesses e habilidades sociais. Roma Antiga. Qual a localização geográfica da Roma Antiga? Península Itálica, no interior do continente europeu. Qual é o mar que envolve Roma? O mar Mediterrâneo. Eu tenho o hábito de dizer que Roma, junto ao mar Mediterrâneo, é como se fosse uma ponte para a África. É uma ponte de escoamento econômico dessa época. O mar Mediterrâneo, como diz Fernando Braudel, ele é o grande mar Mediterrâneo, onde ele foi de muita importância para escoamento de mercadorias e também escoamento cultural e econômico. Quais eram os povos que fundaram Roma? Nós temos 3 povos. Os italiotas, período de fundação efetiva, monarquia. Os etruscos, também período de fundação, monarquia. E os gregos, os povos democráticos que queriam fazer mudança social. Aí a gente tem a coincidência de ser os povos que são relacionados ao período republicano romano. Fundação e desenvolvimento de Roma. Fundação e desenvolvimento de Roma se dá em torno desses 3 povos, italiotas, etruscos e gregos, que são povos que fundam cidades importantes em Roma, como Nápoles, Sicarusa e Tarento, além de outras cidades. A fundação e desenvolvimento de Roma, relacionado a esses povos, eles têm 2 momentos, quando os italiotas formam as aldeias e comunidades, que nós chamamos de agrupamentos humanos, quando o homem se torna sedentário e ali começa a formar um agrupamento com organização social, e nós temos também os etruscos, que já fazem parte da formação das cidades, aonde se desenvolvem hábitos sociais, relações sociais e organizacionais. A história romana, ela é dividida em períodos. Hoje eu vou destacar para vocês o período da monarquia e o período da república. A monarquia, o domínio era etrusco, com a presença de um rei forte, que era a representação política e religiosa. Assim como os faraós no Egito representavam o deus Sol, o deus Lua, o rei aqui, ele representava a autoridade máxima em Roma. O rei, ele era o chefe político, ele era o chefe militar e ele era o chefe religioso e judicial. Era quem tomava todas as decisões. Na monarquia, existia a Assembleia Curial. A Assembleia Curial eram formadas por homens livres, chamados de cúrias, composta por 10 clãs. Que seriam 10 clãs? São 10 homens eleitos a altos funcionários para aprovar ou rejeitar as leis. Eles aprovavam ou rejeitavam, mas nós não podemos esquecer que eles eram subordinados ao rei, certo? Então, a Assembleia Curial é uma característica própria da monarquia romana. Esta questão da organização de homens livres, homens com direitos políticos, esses homens, obviamente, eram os patrícios, eram os donos de terra, que exerciam os cargos de altos funcionários da confiança desse rei. Já a república não era relacionada a um rei somente 10 homens, livres e com cargos públicos. República chama-se res pública. O significado da palavra significa coisa de todos, aonde o Estado e o poder pertenciam a um povo.
Eu quero, para começar, agora que eu estou explicando para vocês a República, dizer que o meu exemplo clássico, para nós entendermos como é em si a República, o Aristóteles. O Aristóteles, ele escreve um livro chamado A República, e ele fala assim, ele não é como Platão, que ele acredita no mundo das ideias. Platão, ele, por exemplo, ele publica o Diálogo, que é as ideias do Sócrates, que ele torna concreto as discussões que Sócrates realizou e as ideias dele também. O Aristóteles, ele vai escrever que é a questão do mármore. Existem um mármore e uma estátua. Quem é mais importante? O homem que construiu essa estátua ou o mármore que foi utilizado para a construção dessa estátua? Não é nem o homem e nem a estátua, é o mármore, porque o mármore é o concreto. O que eu quero dizer com esse exemplo para vocês? Que na República, o importante não é o processo, o importante é a República em si. Então, a República no nosso Estado hoje é como se fosse esse mármore, esse concreto. O processo de constituição, de destituição de cargos ou do funcionamento dessa República é aleatório à função dela em si. Isso explica muito bem como nossa República funciona hoje e por que as pessoas que participam do processo republicano, do processo eleitoral ou do processo democrático não fazem tanta diferença na questão estrutural, de conjuntura e infraestrutura de uma república efetiva. É um pouco complexo de entender, mas assim é muito realista nós vermos a estrutura por si, independente dos atores. Na República Romana, tinha a instalação administrativa. Como era a instauração administrativa? Nós tínhamos os cônsules, composto por 2 homens, eleitos anualmente, super interessante, porque na Grécia também era eleito anualmente, ou seja, você vai fazer um bom trabalho, se você não fizer, ou fizer, você não permanece. Pretores administravam a justiça, edes conservavam o policiamento das cidades e questores administravam as finanças do governo. Nós podemos colocar como os questores o âmbito econômico, o edes a polícia e os pretores a justiça, certo? Nós também temos os censores, que contavam o número de bens relacionado às questões econômicas. Essa estrutura mostra o que é a política, o que é a economia, e o que é a cultura e o que é a justiça, ou o militarismo que mantém o Estado em bom funcionamento em uma república. E para finalizar, eu tenho para vocês a sociedade romana, que são os patrícios, proprietários de terras, rebanhos e escravos. Nós temos os clientes, homens livres que serviam aos patrícios. E nós temos os plebeus, homens livres que serviam ao comércio. Professora, qual é a diferença entre clientes e plebeus? É muito parecido, realmente é muito parecido. Os dois são homens livres, mas os clientes serviam aos patrícios e os plebeus serviam ao comércio. E os escravos? Os escravos são aqueles são aqueles que eram devedores, incapazes de pagar suas dívidas, prisioneiros de guerra ou pessoas que foram aprisionadas enquanto Roma conquistava um outro território. Eu quero mostrar para vocês, dessa sociedade romana, a questão que os plebeus, eles são quem? Os artesãos, os mascates, os comerciantes, a base, o alicerce dessa estrutura social no âmbito econômico, as trocas de mercadorias. Enquanto os clientes são os altos funcionários públicos que servem aos patrícios, vamos dizer, os cargos comissionados que existem na sociedade, ou também os cargos públicos que acabam sendo adquiridos e você também acaba sempre servindo, estando estruturado para o funcionamento do Estado. Dessa aula de hoje, eu deixo para vocês a reflexão que a monarquia é rígida, que a república é do povo, o exemplo clássico do Aristóteles da república, que não é nem a estátua e nem o homem que faz a diferença, que construiu essa estátua, mas o mármore em si, enquanto algo concreto e palpável, e a sociedade romana, que agora nessa república, ela não é mais rígida como na monarquia, mas ela é estrutural, ela é estamental e ela ela segue uma estrutura social assim como existe hoje. Na próxima aula, eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre a República e sobre a contribuição cultural romana para a sociedade ocidental que formou o ocidentalismo. Algo muito importante de ser enfocado e destacado. Por hoje só, eu agradeço por estar mais uma vez aqui com vocês e até a próxima aula.